Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar sobre um vídeo que viralizou aí entre os eletricistas, no qual tem um motor trifásico em uma residência. E o cara fala, pô, quero ter em uma oficina. Daí o cara fala, para oficinas pequenas, para rede de distribuição, para concessionária de distribuição, é a mesma coisa que residência, tá? Ela não vai fazer nada especial. Então, pelo tamanho da oficina ali, era uma oficina que só tinha não era uma oficina gigante, então entra como aí um padrão de transformador de poste geral, como a nossa casa. Qual o problema? O motor era trifásico. Daí o outro falou, motor trifásico, faz o seguinte, pega uma tomada 200, dois fios numa tomada 220 e um fio numa tomada 110, daí vai dar o trifásico. Daí todo mundo dá risada. Daí teve um cara lá que quis dar inteligente e falou, o quê? Daí tu vai juntar fase com fase, vai dar um retorno de fase e vai estourar o transformador. Quer dizer, o cara que entende quando quer dar um de sabido é chato. O cara que não entende nada, quer dar um de sabido falando uma merda dessa, daí já é ridículo. Eu vou ensinar para vocês o que ele quer dizer. Ó, dá uma olhada aqui. Eu tenho uma tomada 220 e esse fio aqui, ó, é dessa tomada aqui que é 110. Será que dois fios de uma tomada 220 com um fio de uma tomada 110, será que eu tenho trifásico aqui? Como aquele cara que é ridicularizado diz? Vamos analisar. Fase 1 com fase 2, 220. Fase 1 com fase 3, 220. Fase 2 com fase 1, 220. Fase 2 com fase 3, 220. Fase 3 com fase 2, 220. Fase 3 com fase 1, 220. Não há dúvidas. Eu tenho trifásico aqui, juntando dois fios de uma tomada 220 com um fio de uma tomada 110. Então, ele foi ridicularizado por pessoas que não sabiam nem o que estavam falando. O que acontece? Acontece que, como o estudo de eletrotécnica é algo muito raro entre profissionais que exercem as atividades de eletricista, as pessoas acabam tirando o quê? Conclusões, né? Se você pega uma pessoa, uma criança, e que nem aqueles desenhos, né? O navio afunda, ela vai para uma ilha deserta, e depois, quando ela fica adulta, ela vai ter a conclusão que o Sol gira em torno da Terra, porque ela vê o Sol girando em torno da Terra, então ela vai tirar a conclusão que o Sol gira em torno da Terra. É assim que funciona entre os eletricistas, que não tem nenhum estudo na área. Eles veem as coisas acontecendo e elaboram teorias que é explicando aquilo. Óbvio que esse eletricista que disse que dois fios de uma tomada 220 com um fio de uma tomada 110, ele observou um dia que alguém fez isso e deu certo. Então, na cabeça dele, ele adotou que sempre dá certo. Ele interpretou que toda tomada 220, se você pegar dois fios, ele interpretou como uma verdade universal. Que sempre que você pegar dois fios, como eu fiz agora, dois fios de uma tomada 220, juntar com um fio de uma tomada 110, você vai ter o quê? Trifásico 220. Mas não é assim. Ali deu. Por que deu? Primeira coisa que você tem que... O que esse eletricista não sabe. Ele interpretou que é sempre assim. Não é. Primeira coisa, na edificação, na casa, no disjuntor geral do quadro de distribuição, tem que ter um disjuntor o quê? Um disjuntor trifásico. Ou seja, a edificação, seja residencial ou comercial, tem que ser trifásica. As três fases são espalhadas entre todas as tomadas. Então, o que acontece? Uma residência, geralmente, as áreas secas têm sempre as mesmas duas e nas áreas molhadas, que é a cozinha e a área, que você vai encontrar as três. No banheiro também. Então, o que acontece? Por um acaso, essa tomada aqui tinha duas fases, essa e essa. E essa 110, aqui ó, vou fazer o desenho para você. Por um acaso, essa que eu peguei aqui no exemplo, que o outro viu, ó, essa tomada tem composta por fase 1 e fase 2, e a outra, que é 220, e essa tomada aqui,
que é fase neutro, a fase é composta pela terceira fase. Daí, se você juntar esse, com esse, você vai ter trifásico. Trifásico, 220 volts. Então, dá certo sim. Fui ridicularizado à toa. O cara falou, não, se você fizer isso, vai dar um retorno de fase em um curto que vai explodir o transformador da rua. Primeiro, só existem dois tipos de curto-circuito que possa acontecer. Ou fase-fase, ou fase-terra, ou neutro, mesma coisa. O curto-circuito de fase com terra ou de fase com neutro é um curto-circuito de fase com potencial elétrico de terra, sem que haja nenhuma resistência entre eles, ocasionando um curto fase-terra ou fase-fase. Nenhum dos dois vai explodir o transformador da rua, tá bom? Porque vai desarmar o disjuntor da sua casa. É isso que vai acontecer, nada demais. Então dá sim, tá? Resposta desse vídeo que viralizou, do cara sendo zoado, falando algo que ele viu, mas não sabia explicar, e o outro que quis dar uma de sabichão, sem entender nada, falando uma merda, que para todo mundo pensar que ele é inteligente tudo, também tá errado, tá bom? Funciona assim, basta você ter uma residência com trifásico. Outra coisa, tá? Que eu vejo muita gente fazendo, ó. Aqui temos 3 terminais. Isso pode ser qualquer, pode ser um disjuntor, pode ser um contator, pode ser um relé térmico, pode ser o que você quiser. Temos 3 terminais de entrada, 3 terminais de saída. Eu vejo as pessoas fazendo medição, como eu fiz ali no exemplo para você. Ele vê, imagina que isso aqui, esses fios, são as pontas de prova do multímetro, né? Ele chega e vê fase 1 com fase 2, fase 1 com fase 3, fase 2 com fase 1, fase 2 com fase 3, fase 3 com fase 2, fase 3 com fase 1. Veja a quantidade de medições. Vou mostrar para você como você analisar todas as possibilidades com muito menos medições, já que isso é muito frequente e a gente faz muita medição e acaba perdendo tempo. Ó. Fase 1 com fase 2, já foi 1 com 2, fase 1 com a 2. Depois de medir fase 1 com fase 2, eu mantenho aqui na fase 1 e eu vou para a fase 3, fase 1 com 3. Então, primeiro eu fui fase 1 com fase 2, depois eu tirei esse, botei na fase 3, depois eu tirei esse e ponho aqui, ó, fase 2 com fase 3. Acabou. Todas as possibilidades já foram medidas, ó, veja bem. Fase 1 com fase 2, fase 1 com fase 3 e fase 2 com fase 3. Ó, só isso, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não precisa o resto, ó, fase 1 com fase 2 está aqui. Fase 1 com fase 3 está aqui. Fase 2 com fase 1 já foi. Fase 2 com fase 3 está aqui. Fase 3 com fase 2 já foi. Fase 3 com fase 1 já foi. Não precisa fazer tanta medição. É só isso aqui, ó. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Acabou. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Acabou. Não precisa ficar fazendo o que os caras fazem. Aqui, daqui, 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 daqui. Aí vai e vai. Cara, é perda de tempo, tá bom? Valeu, galera. Tchau.